Tudo bem, alunos? Bem-vindos de volta. Estamos começando mais uma aula do curso de Macroeconomia 3 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Disciplina que trata sobre crescimento econômico, consumo e investimento na economia. Na aula de hoje nós vamos falar, nós vamos finalmente tratar do modelo de solo completo, que está neste tópico aqui, o tópico 5, crescimento com tecnologia. Nós vamos introduzir aí o modelo de solo em sua versão com tecnologia, uma vez que nós vimos que na versão sem tecnologia do modelo de solo não há crescimento sustentado da renda per capita. Tópico 5, então, vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui o arquivo. Beleza, vamos lá. Tudo certinho, vamos lá. O que acontece, pessoal? Nas aulas passadas a gente viu que o modelo de solo ele indica que variáveis que trabalham com a expansão dos insumos, seja a taxa de poupança que aumenta o estoque de capital, em termos mais gerais, os insumos, por exemplo, capital humano também, e outros elementos da própria infraestrutura econômica de uma maneira geral que afeta os insumos produtivos da economia, eles não têm crescimento, não têm um efeito permanente sobre a taxa de crescimento das economias. De onde vem essa taxa de crescimento das economias, portanto? O trabalho do solo ele indica que o principal elemento por trás disso é o progresso técnico. O grande motor do crescimento econômico de longo prazo, portanto, para solo, é o progresso técnico que vai proporcionar uma elevação constante, pequena, mas constante, dos níveis de produtividade da economia. Então a produtividade em si ela afeta os níveis de renda, os níveis de bem-estar, o padrão de vida. Mas o que vai determinar a taxa de crescimento desses padrões de vida é a velocidade com que a produtividade se acelera. Ou seja, é a velocidade com que a estrutura produtiva fica mais eficiente, que os mesmos insumos produzam mais. Isso é conseguido principalmente com o progresso técnico, tá bom? Então o progresso técnico vai ser o grande motor aí do nosso crescimento econômico, Ele vai proporcionar essa melhora constante e paulatina das formas de produção, da qualidade dos insumos, dos produtos, do comércio internacional, dos meios de comunicação e por aí vai. Solo modela, pessoal, até pelo período em que ele publica seu trabalho, ele sugere considerarmos o progresso técnico como um bem público. O que um bem público tem? Quais são as características do bem público? Ele é não excluível, não excludente, melhor dizendo, e ele é não rival. Então, a tecnologia no modelo de solo, ela surge e está disponível para todos, E o uso de umas pessoas não limita o uso de outras pessoas, ou seja, a tecnologia ela é não rival, ela é um conhecimento que ela é um conhecimento despejado sobre a sociedade, que assim que ele é despejado, ele é rapidamente absorvido pelas unidades produtivas e gera já seus efeitos sobre a economia. É o que a gente chama então da tecnologia no modelo de solo como um maná dos céus, é o apelido que se deu para a tecnologia no modelo de solo. Tecnicamente, essa forma de modelar, ela introduz a tecnologia como um processo exógeno ao modelo. O que seria esse exógeno? A gente vai considerar que o progresso técnico existe, mas nós não vamos explicar os porquês dele existir.
Como a gente modela a tecnologia exogenamente, a gente está falando, olha, existe uma taxa de progresso técnico que melhora, né, os níveis de produtividade na economia. Isso é uma observação empírica que nós vamos colocar no nosso modelo. Tá? Dessa forma, a gente estuda os efeitos da tecnologia na economia, mas nós não estudamos o que introduz na economia esse impulso inovativo. Tá? Os modelos que introduzem a inovação técnica ou a busca por melhoria técnica dentro dos modelos ou endogenamente, eles vão ser somente desenvolvidos a partir da década de 80. Né? O trabalho de solo foi desenvolvido na década de 50. Então esses modelos eles avançam muito no sentido de que, olha, o modelo de solo mostrou como que a economia funciona quando há uma taxa de progresso técnico que é relativamente constante ao longo do tempo, né? Como ela impacta as economias. Mas por que existe essa taxa de progresso técnico constante, ao longo do tempo? Né? Ela vai partir do esforço inovador. Por que as firmas inovam? Porque elas vão procurar lucrar com as suas inovações. Então você tem que introduzir, e elas vão lucrar com as suas inovações quando elas têm capacidade, né, de proteger essas novas ideias, de introduzir limitações ao uso dessas novas ideias. Né? Então, essa questão da tecnologia, do conhecimento ser o bem público que o modelo de solo adota, ela em modelos mais modernos de crescimento econômico, ela vai gerar a necessidade de introduzirmos nos modelos alguma questões como patentes e até concorrência imperfeita, né? Direito de propriedade, algum grau de monopolização da economia, etc. Aqui não. Como a gente está supondo que a tecnologia é um bem público que é produzido por uma força exógena no modelo, todas as unidades produtivas vão utilizá-la e a gente pode continuar mantendo a nossa estrutura mais simples dentro de uma abordagem de concorrência perfeita, como a gente tem sempre feito aqui. Né? Implicitamente a gente tem adotado aqui. Então vamos à estrutura básica do modelo. Ele é muito similar à anterior, a gente vai introduzir apenas uma equação a mais e uma variável a mais. Né? Vejam bem que agora a gente tem um produto em função do capital e desse termo aqui é L. Né? O alfa da função de produção tem a mesma interpretação de sempre. Tá? Elasticidade produto capital, 1 menos alfa, elasticidade produto mão de obra composta aqui, esse termo composto. A gente já vai dar o nome para ele já. Então nós temos o capital, correto? O E nós vamos tratar o nível da produtividade como E. A gente vinha tratando como A nos modelos anteriores. Tá? Isso é só questão de padronizar as aulas com os livros textos. O modelo de solo propôs a utilização da letrinha E, tá? E a gente vai seguir esse trabalho aqui. Mas não faz diferença nenhuma se nós utilizarmos a letra A aqui também, como já vem sendo utilizado. Então a letra E vai representar o nível da produtividade da mão de obra aqui no nosso caso. Tá? O L, a quantidade efetiva a quantidade de trabalhadores na produção. Então quando você multiplica esse termo aqui, que é a produtividade de cada trabalhador pelo número de trabalhador, você tem a força produtiva efetiva, né, da mão de obra na economia. Correto? Por isso que a gente chama esse termo aqui normalmente de trabalho efetivo, tá? Porque é a quantidade de mão de obra multiplicada pela produtividade média da mão de obra da economia. Então, isso aqui é a quantidade de trabalho efetivo da economia, tá? Beleza? A equação que vai surgir nova é referente à taxa de crescimento da produtividade, a nossa equaçãozinha 2 aqui, ó. Ela fala, olha, a produtividade cresce a uma taxa constante de G. Se você passa esse termo dividindo aqui, ó, você vai ter E pontinho dividido por E igual a G, ou seja, E pontinho dividido por E, como a gente disse nas aulas anteriores, é a taxa de crescimento de E, e nós estamos chamando ela de G. Então essa equação fala que a produtividade cresce
a taxa G do progresso técnico. Então, o modelo só fala o seguinte, ó, há um progresso técnico na economia, que é de G% ao ano, e esse G% ele incide sobre a produtividade da mão de obra, tornando-a mais produtiva, tá? Então, só para termos aqui exatidão nos termos, tá? O E é a produtividade da economia, o G é a taxa de progresso técnico, que aumenta a produtividade, né? As demais equações são as mesmas, pessoal. Olha aqui, né? A população cresce com a taxa N, né? N%. A poupança é convertida em investimento, completamente convertida em investimento, e a poupança é uma fração S da renda, tá? S, a propensão marginal a poupar. A equação 5 nós temos que o capital da economia cresce pela diferença do investimento e da depreciação, né? Pelo excesso de investimento sobre a depreciação. E aqui, no caso, é a taxa de depreciação, a taxa positiva de depreciação. Ou seja, o estoque de capital na economia ele vai crescer sempre que houver mais investimentos do que aquilo que é depreciado. Está escrito isso aqui, olha, a formação bruta de capital físico na economia, quando o investimento supera o capital depreciado. Então, a alteração desse modelo para o modelo anterior, pessoal, é simplesmente colocar uma taxa de crescimento na produtividade. A gente já viu um modelo muito similar com isso nas aulas anteriores que trata dos efeitos da produtividade sobre o crescimento econômico, sobre os níveis de bem-estar, né? O que a gente está fazendo agora? A gente está colocando um crescimento na nossa produtividade. Em comparação com o modelo de diferenciais de produtividade que a gente já analisou, a única coisa que a gente está adicionando agora é uma equação muito simples que modela o crescimento da produtividade, que é falar que ela cresce a uma taxa G, constante no tempo, né? O que nós temos agora? Olha, duas tendências de crescimento exógenas, né? N, crescimento populacional, e G, crescimento tecnológico. Por consequência, a gente tem que padronizar o nosso modelo agora pela quantidade de trabalhador efetivo, né? Antes, para achar o estado estacionário, nós padronizávamos o modelo para a quantidade de trabalhador, né? Que era os modelos per capita. Agora nós vamos ter os modelos por trabalhador efetivo. Vamos achar o estado estacionário do modelo para os níveis de produto e de capital por trabalhador efetivo. Por isso a gente precisa agora ir simplificando, né? Ou alterando as nossas equações. A primeira equação que a gente precisa trabalhar é a função de produção. Vejam bem. É muito simples o processo. Você tem a função de produção aqui, né? Y igual a K na alfa. L é 1 menos alfa. Nós vamos dividir tudo por EL, né? O que nós vamos ter? Olha, Y por EL é igual a K alfa, L é 1 menos alfa. Esse termo aqui, olha, ele vai simplificar com o termo aqui elevado à primeira potência. Este termo remanescente, que é o EL elevado a menos alfa, vai para o denominador. Nós vamos coletar todos os termos na potência alfa e vamos renomear a equação para a equação que nós tínhamos anteriormente. Ó. Y é igual a K na alfa, só que agora o Y é o produto por trabalhador efetivo e o Kzinho é o capital por trabalhador efetivo. Normalmente, pessoal, os livros textos trazem, quando a gente está falando de trabalhador efetivo, a letrinha E no expoente, que é como se a gente escrevesse aqui, ó, um Ezinho aqui, ó, tá? No produto e no capital. Por que eu não estou adotando essa nomenclatura? Porque ela ia ficar muito carregada na exposição, tá certo? Ia dificultar muito a exposição e a escrita dos modelos. Mas tenham isso em mente. A gente está falando agora do produto por trabalhador efetivo, do capital por trabalhador efetivo. A próxima equação que a gente precisa normalizar para níveis de capital por trabalhador efetivo é a da dinâmica de acumulação do capital. Então a gente tem a nossa equação básica, né, do modelo, e vamos padronizar ela para L.
Então nós vamos escrever dkdt dividido por EL é igual a S y sobre L, que é a própria função de produção, que está escrito aqui, e dk sobre L é o próprio capital por unidade de trabalho efetivo. Então, resumidamente, a gente tem isso aqui, ó, equação 7. A dinâmica do capital dividido por trabalhador efetivo se dá por isso aqui. Como nos modelos anteriores, pessoal, esse termo ele sempre fica problemático. Não é um termo problemático, a gente precisa substituí-lo, porque ele tem unidades de medida diferentes, unidades temporais diferentes aqui. Né? A gente tem isso aqui não é igual a, é como a gente sempre discute, a isso aqui, ó. Né? Então a gente precisa substituir esse termo. Para fazer isso, a gente parte novamente da definição, né? É sempre o mesmo processo. Vejam bem, o modelo vai ficando um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais mais equações, mas são não é um número elevado de equações, mas a gente vai sempre construindo em cima de um modelo mais simples para que o processo, né, fique mais fácil de ser entendido. A gente está trabalhando aqui agora com capital trabalhador efetivo. A ideia, a lógica é a mesma. Então a gente vai, já que o capital trabalhador efetivo é por definição o casinho, a gente substitui aqui agora, ó, a gente passa multiplicando e chega a esse termo aqui. O capital, o estoque bruto de capital é o estoque de capital trabalhador efetivo vezes EL. Então isso aqui é mera definição. Então agora nós derivamos no tempo essa equação aqui. Toda essa equação aqui é derivada no tempo. Então a gente vai ter dk dt, que é igual a k pontinho, regra da cadeia, regra do produto, desculpa, regra do produto. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Contudo, o segundo termo ele próprio é uma multiplicação. É um termo composto, é uma multiplicação. Então a gente reaplica a regra do produto aqui. Ficamos com K pontinho é K minúsculo pontinho é L, que é esse primeiro termo que ele não altera, né? Ele vem para cá. Agora a gente vem, ó, primeiro vezes o termo K vezes a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o termo K que multiplica o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, esses dois termos aqui, olha, esse termo aqui e esse termo aqui, eles vêm da aplicação da regra do produto neste termo composto aqui, ó. Deriva o primeiro vezes o segundo aqui. O primeiro vezes a derivada do segundo está aqui embaixo. Tá certo? Então você aplica duas vezes a regra do produto nessa equação. Aí você chega a toda essa equação aqui que a gente vai dividir ela por EL, porque a gente quer achar o quê? K maiúsculo pontinho por EL. Prosseguindo então, as coisas vão simplificando. Olha. K pontinho por EL vai ficar K minúsculo pontinho, corta, esse termo vai cortar, né? Veja bem que ó, esse termo aqui vai simplificar completamente, ó, compare. Simplifica. Deste termo aqui você vai ter o L simplificando e nós vamos ter E pontinho sobre E, que é por definição G, a taxa de crescimento da tecnologia, né? Do lado de cá você vai ter o mesmo raciocínio, só que aplicado agora ao L, né? O E vai simplificar, só que aqui você vai ter L pontinho por L, que é taxa N. Desculpa pessoal, eu esqueci de marcar, cronometrar a aula, que eu sempre gosto de cronometrar para ter um horário mais ou menos homogêneo entre as aulas, né? Eu vou começar aqui agora. Eu vou subir, a gente já deu mais ou menos uns 10 minutos de aula. Então, simplificando e coletando os termos, olha, nós vamos ter que o K sobre L, K pontinho sobre L é o K minúsculo, mais N mais GK. Nós vamos igualar agora esse termo 8, que é esse camarada aqui, né, ao termo 7. E vamos coletar os termos e isolar, né? Igualando 7 e 8, ó, nós temos o que? O termo 8 aqui, que é igual a 7 aqui, né? Vamos isolar agora
para o K contínuo. Eles vão chegar à nossa famosa dinâmica de acumulação do capital por unidade de trabalhador efetivo. Que o capital por trabalhador efetivo vai aumentar sempre que o investimento, né, do trabalhador efetivo superar os custos de reposição por trabalhador efetivo. Sempre que esse termo for superior ao segundo, o estoque de capital por trabalhador efetivo vai crescer. Quando que esse termo vai ser superior ao segundo? Quando os níveis de capital por trabalhador efetivo forem baixos. Então o capital vai ter uma alta produtividade, você vai investindo, vai tendo um alto retorno. O teu investimento vai trazendo retornos superiores aos custos de reposição. À medida que o capital amplia, o estoque de capital amplia na economia, as produtividades marginais desse capital vão caindo, né? Aí você vai tendo uma convergência deste primeiro termo para o segundo termo. No estado estacionário, pessoal, a gente tem que o capital do trabalhador efetivo para de variar, né? Se encontra em equilíbrio. Então todo esse termo aqui a gente iguala ele a zero. Então, no estado estacionário, a gente tem o estado estacionário vai ocorrer exatamente no ponto em que o investimento é exatamente necessário para repor os custos de reposição. Aí nós teremos um estoque de capital para trabalhador efetivo em equilíbrio. A questão é, por que a gente precisa cobrir, né, essa somatória dessas constantes? Vamos lá, passar por isso aqui. Olha, a depreciação ela é elementar, né? Como a depreciação reduz o estoque de capital, no equilíbrio, para o estoque de capital se manter constante, ela precisa ser compensada. Mas quando a gente está falando do modelo que encontra um equilíbrio para a razão, ao trabalhador efetivo, a gente precisa também compensar o crescimento da população aqui, né? Ou seja, se a população está crescendo, ela vai precisar de mais estoque de capital, né? Esse estoque de capital então vai ter que crescer uma taxa mais rápida, tá? Para manter a razão capital por trabalhador constante. E também no nosso modelo a gente tem um crescimento da produtividade. Então a produtividade aumenta o quantum de trabalhador efetivo da economia, né? A produtividade aumenta o E. Então, para manter estável a razão capital por trabalhador efetivo, a gente tem que compensar as perdas por depreciação, o crescimento populacional e o progresso técnico, que aumenta a produtividade da economia. Então, para manter estável essa razão aqui, a gente precisa que o investimento compense D, G e N em proporção ao capital. Temos um pequeno exemplozinho aqui, ó. Vamos supor, por exemplo, que na nossa economia o capital por trabalhador efetivo de estado estacionário seja 5, né? Para uma economia qualquer e que a gente tenha essas constantes aqui, ó. Depreciação de 5%, taxa de crescimento populacional de 2%, taxa de progresso técnico de 1%. Se a gente está em estado estacionário, o investimento, que é o investimento por trabalhador efetivo, que é o SY, né, ele tem que ser exatamente aqui, N mais G mais D do capital por trabalhador efetivo em estado estacionário, né, que a gente é suposto que é 100. Então, o somatório dessas taxas dá 8%, 8% de 100 são 8 unidades. Então, no estado estacionário, essa sociedade tem que investir 8 unidades periodicamente, né? Essas 8 unidades elas vão ser, elas vão compensar o crescimento populacional, que é de 2 unidades, o estoque de capital que é depreciado, que é de 5 unidades, e o crescimento da produtividade, que é de 1 unidade, né? Aí você mantém a razão capital por trabalhador efetivo constante ao longo do tempo. Voltando ao modelo, pessoal, agora a gente resolve para cá, né? Partimos de novo aqui, olha, da nossa condição de estado estacionário, olha, que é essa situação. Quando o capital para o trabalhador efetivo para de variar, vai a zero. Qual é o nível de capital para o trabalhador efetivo que vigora? Basta que a gente resolva para o cara.
É isso que a gente está fazendo então. S está na alfa é igual a N mais G do K. Você vai passar dividindo esse capital para o lado direito, essa razão dividindo para o lado esquerdo, né, vai encontrar uma expressão como essa e vai passar o expoente para o outro lado da equação. Então você vai chegar que o capital do trabalhador efetivo vai depender positivamente da taxa de poupança, negativamente dessas taxas somadas aqui, tá, elevado a 1 sobre 1 menos alfa. Substituindo aqui na 10 na função de produção que nós tínhamos, a gente tem a expressão básica, né, do produto por trabalhador efetivo na economia. Então, pessoal, uma dica para concursos aí, e uma dica de estudo é o seguinte: efetivamente vocês só precisam guardar essas duas expressões, ó, porque todas as outras se simplificam dela, né? Por exemplo, se você está no modelo completo de solo, essas expressões são as válidas. Se você está no modelo sem progresso técnico, basta que você desconsidere G da expressão, chame G de zero, né? Se você está no modelo sem progresso técnico e sem crescimento populacional, você desconsidera a N da expressão e desconsidera a G da expressão, nas duas expressões aqui, tá? Se você está no modelo em que o capital não deprecia, né? Então você só tem que considerar aqui na expressão o N mais G, chama D de zero e D de zero. Então, a partir dessa expressão do modelo de solo completo, você pode simplificar todas as outras versões do modelo para encontrar os estados estacionários, né, de acordo com a questão de prova que vocês estão, né, resolvendo. Graficamente, nós temos o seguinte: 10 e 11 são os valores do estado estacionário, do capital do trabalhador efetivo, do produto do trabalhador efetivo. Vamos para o gráfico. Nós temos aqui a função de produção, y igual a k sobre L na alfa. Nós temos a curva de reposição aqui, N mais G mais DK, e a curva de investimento aqui. Na fração do gráfico em que o investimento supera os custos de reposição, você vê que o estoque de capital cresce. Vejam bem, aqui, olha, em todos esses pontos anteriores a esse nível de estado estacionário, o SK na alfa com investimento supera os custos de reposição. Então a gente tem um crescimento positivo no estoque de capital do trabalhador efetivo. Neste ponto aqui, vocês vejam, olha, o investimento é sempre inferior aos custos de reposição. Então aqui, na verdade, você tem um decrescimento do estoque de capital do trabalhador efetivo. Você tem, então, um decrescimento aqui. Neste ponto aqui, a gente tem a exata igualdade, ó, o ponto de interseção das duas curvas. Aqui, o investimento é igual aos custos de reposição, o capital para de variar, este aqui é o nível de equilíbrio do capital do trabalhador efetivo, este é o produto por trabalhador efetivo. Então, há crescimento nessa nossa economia, daqui até aqui, né, da origem até o estado estacionário, para o produto e para o capital. Estão representadas nessas setinhas em azul, o decrescimento na setinha em vermelho. Falando em concursos, né, geralmente a gente tem provas que solicitam questões desse formato. Vou fazer um exemplo aqui para vocês, né? Eu fiz um exemplo aqui até que ficou um pouco ruim de resolver, né, à mão, tá? Mas tudo bem, vamos prosseguir, ó. Vocês vão ver por quê. Vamos supor que a gente tem uma função de produção agregada, y é igual a k elevado a 1/3, estão chamando o alfa de 1/3. Consequentemente, 1 menos alfa é igual a 2/3. Sabemos que n é igual a 2%, a taxa de depreciação de 2%, a taxa de progresso técnico de 1%. Calcule y e k de estado estacionário quando a taxa de poupança é 40%. Então, basicamente, substitua nas fórmulas, né? Temos que S dividido por N mais G mais D, 40 dividido por 5 dá 8, e 1 sobre 1 menos alfa, a gente vai ter 1 dividido por 2/3, que fica 8 elevado a 3/2, né? Isso vai ficar então 8 raiz de 8, e elevando esse termo aqui a 1/3, a gente chegar ao produto de estado estacionário, teremos raiz de 8, no caso aí. Tá?
Um exemplo muito simples. Mas as provas de concursos, geralmente, eles trabalham com versões um pouco mais complicadas desse tipo de exemplo. A gente trabalha muito com esse tipo de exemplo, fica muito tranquilo resolver esse tipo de questão em prova. A gente sempre está caindo, por exemplo, em provas da ANPEC, né? Vamos falar brevemente sobre as implicações do modelo, pessoal, econômicos do modelo, que elas são muito similares em termos de política econômica às anteriores. Vou até passar mais rápido por isso aqui, porque vocês já têm uma noção do que acontece. Quanto ao efeito da taxa de poupança e ao efeito do crescimento populacional, não há alteração nenhuma nas conclusões anteriores dos modelos de solo anteriores. Aumentos na taxa de poupança vão produzir elevações permanentes nos níveis de capital e de produto, mas a taxa de crescimento dessas variáveis ela só é afetada temporariamente por alterações na constante S. O mesmo vale para alterações na constante N. Sempre que N aumenta, você tem redução no produto de equilíbrio no capital per capita, trabalhador efetivo de equilíbrio, mas a taxa de crescimento só é afetada no intervalo entre dois estados estacionários. Tá? Então, as elevações na taxa de poupança, as elevações na taxa de crescimento e alterações na taxa de crescimento populacional só vão afetar a taxa de crescimento das economias temporariamente entre dois estados estacionários. Temporariamente, pessoal, que fique bem claro, não quer dizer que é de curto prazo, ou efeito efêmero, ou rápido. Não. Tá? O processo de transição entre um estado estacionário e o outro pode ser bastante longo. Tá? Pode ser de anos, 40, 50 anos. Então, o efeito, contudo, ele não é permanente, ele não prossegue indefinidamente no tempo. Ele vai ter um limite. Tá? Então, tem que ficar bem claro isso, que permanente temporário, nesse contexto, não está relacionado a ser menos importante ou mais importante. É só que há um limite para os efeitos da política, correto? Se você eleva a taxa S, por exemplo, taxa de poupança, a economia vai crescer mais aceleradamente por um período de tempo. Qual o período de tempo? Quanto você tem, né, na transição entre dois estados estacionários. Vai durar quantos anos? 5, 10, 20 anos esse processo? 100 anos esse processo de ajuste? Aí a questão de longo prazo e curto prazo fica complexa. Então a gente não trata esse tipo de efeito com curto prazo ou longo prazo, a gente trata como efeito permanente ou temporário, tá ok? Outra questãozinha, né, que é muito importante do modelo de solo que nós tratamos na aula anterior, é que nós temos a previsão de convergência condicional da renda per capita, tá? Tal qual no modelo anterior. Países com renda per capita similares vão se tornar parecidos ao longo do tempo, em termos de renda per capita. Mas nunca, não necessariamente um país que tem um potencial de crescimento inferior vai alcançar o país mais rico. Então, os países têm que se ajustar, né, em termos de taxa de poupança, taxa de crescimento populacional e principalmente de acesso às melhores práticas, às melhores técnicas de produção em nível internacional para conseguir um potencial de crescimento de países desenvolvidos, né? Vou fazer um exemplo numérico aqui rapidamente de um choque positivo na taxa de poupança, considerando agora uma função de produção mais fácil de ser manuseada, né? Em uma prova de concurso, por exemplo. Se a gente tem a nossa clássica função de produção y elevado a k na alfa, L a menos alfa que é meio, né? Que chamamos de meio e meio. Vamos chamar aqui o somatório de n mais g mais d de 10%. E vamos supor que a taxa de poupança passa de S0 30 para S1 de 40%. Então a gente tem uma elevação na taxa de poupança. Quais são os níveis de estados estacionários em 0 e 1? O capital em 0 é 30 por 10, 3 elevado ao quadrado, 9. E o produto 3, que é a raiz de 9. No estado estacionário 2, a gente vai ter o capital por trabalhador efetivo de 16 e o produto trabalhador efetivo de 4, né? Usando essas expressões que nós já trabalhamos. Graficamente a gente representa essa mudança aqui, ó. A gente estava no estado estacionário A ou 0 aqui, né? Com a taxa de poupança de 30%, um capital de 9 e um produto de 3. Quando a taxa de poupança sobe, você tem um deslocamento para cima da curva, né? Mais investimento agora vai estar sendo realizado para cada
para cada trabalhador efetivo da economia, né, ampliou a velocidade que você realiza investimento na economia. Nós já discutimos que isso gera, inclusive, uma queda nas taxas de juros, né, o que proporciona uma maior quantidade de investimentos viáveis na economia. Então, o investimento acelera, né, junto com a aceleração da taxa de poupança. Então, você vai ter uma elevação aqui, olha, do primeiro estado estacionário para o segundo, do capital per capita e do produto per capita. As elevações no padrão de vida, pessoal, nos níveis de capital e de produto trabalhador efetivo, são permanentes. Entretanto, a mudança na taxa de crescimento ela é temporária. A taxa de crescimento do capital por trabalhador efetivo e do produto trabalhador efetivo era 0 aqui e 0 em B. Quando você tem um choque da taxa de poupança, você acelera a taxa de crescimento nesse intervalo e ela vai decrescendo até que você chega ao novo estado estacionário. A taxa de crescimento, gente, ela pode ser calculada da mesma forma que a anterior. Tá? Como você vai calcular taxa de crescimento para cada ponto da sua economia? Ó, você vai partir dessa equação aqui, a equação dinâmica do capital, tá? E você vai dividir ela por K, né? K minúsculo, pelo capital do trabalhador efetivo. Divide tudo isso aqui por K. Esse termo também divide por K, divide esse termo por K. O K vai cancelar aqui, este K vai passar para o numerador como com expoente menos 1. Então você vai ter SK na alfa menos 1 e esse aqui vai ser o próprio GK. Então a fórmula vai ser SK na alfa menos 1 menos N mais G mais D. Assim você calcula as taxas de crescimento do capital, a taxa de crescimento do produto. O trabalhador efetivo vai ser novamente alfa GK. GY é alfa GK, tal qual a gente calculou nas nossas primeiras aulas do modelo solo sem progresso técnico. As alterações nas expressões são mínimas, né? Então aqui a gente discutiu. A maior diferença desse modelo para o anterior vai se dar sobre a taxa de crescimento das variáveis em termos per capita. As variáveis por trabalhador efetivo nesse modelo tem taxa de crescimento 0, tá certo? Ou seja, o capital por trabalhador efetivo cresce a taxa 0, o produto por trabalhador efetivo cresce a taxa 0 no estado estacionário. Mas isso não quer dizer que o capital por trabalhador e o capital por trabalhador efetivo, o capital por trabalhador e o produto por trabalhador, o produto per capita, sejam constantes. Vamos ver, olha. Aqui a gente tem um capital por trabalhador efetivo. Aqui, o seu valor no estado estacionário. O capital per capita no estado estacionário é, portanto, o capital de estado estacionário vezes a variável E de produtividade. Né? Só passamos multiplicando aqui. Olha, esse termo aqui é constante, mas esse termo aqui cresce a taxa G. Então, pessoal, o capital per capita ele vai crescer a taxa G, que é a mesma taxa que E cresce. Tá? Ainda, nós temos que o capital é quem? É L vezes o capital por trabalhador efetivo no estado estacionário. Esse termo aqui é uma constante. Só que esse termo aqui cresce a taxa N e esse termo aqui cresce a taxa G. Então, o estoque de capital bruto da economia, o estoque de capital da economia vai crescer N mais G, periodicamente. O mesmo vale para o produto, tá? O produto trabalhador efetivo cresce a taxa 0, consequentemente, o produto por trabalhador, que é o PIB per capita, cresce a taxa G, por essa mesma razão aqui, ó, porque o produto por trabalhador, é só substituir Y aqui por produto, vai ser Y sobre L, E vezes Y asterisco vezes E. Como E está crescendo a taxa G, o produto também cresce a taxa G. E o PIB
vai crescer a taxa composta N mais G, tal qual o estoque de capital da economia. Correto? Então a gente tem esse quadro resumo. Tal qual no modelo anterior, a gente vai ampliar esse quadro resumo para uma descrição completa das taxas de crescimento das variáveis. Vejam bem, a variável produto por trabalhador efetivo, ou PIB por trabalhador efetivo, cresce a taxa zero. A variável capital por trabalhador efetivo vai crescer a taxa zero também. Ou seja, todas as variáveis em termos de capital por trabalhador efetivo no estado estacionário crescem a taxa zero. As variáveis per capita vão crescer a taxa G. Ou seja, o modelo solo com tecnologia produz crescimento do capital por trabalhador e do produto por trabalhador, do capital per capita e do PIB per capita. E essa taxa de crescimento é igual à taxa de progresso técnico. O modelo de solo, portanto, pessoal, ele produz crescimentos, com tecnologia, ele produz crescimento sustentado do capital per capita e do trabalhador per capita, tal qual a gente vê nas bases de dados reais. A economia, o PIB, né, vai se expandir a taxa N mais G, certo? Que é igual ao crescimento populacional mais o progresso técnico. Então, o PIB tem uma taxa de crescimento no estado estacionário de N mais G. Ou seja, no muito longo prazo, a tendência de crescimento do PIB para as economias vai ser uma taxa composta N mais G de progresso técnico. O mesmo vale para o capital, né? N mais G, estoque de capital. E nós temos ainda que a mão de obra cresce a taxa N e a produtividade cresce a taxa G. Correto? Então, a conclusão central desse modelo é que o motor do crescimento da renda per capita no modelo de solo é o progresso técnico. A gente precisa introduzir progresso técnico no modelo de solo para ter um crescimento sustentado da renda per capita. Na próxima aula, pessoal, nós continuamos então com a aplicação deste modelo, uma aplicação empírica deste modelo que foi sugerida pelo professor Mencken, né, num artigo de 1992, em que esse artigo ficou muito famoso, que ele aplica esses conceitos do modelo de solo no progresso técnico a base real de dados, né, e verifica que implicações isso pode ter, né, quais implicações esse modelo tem na prática, ou quão bom este modelo é para se associar aos dados, né? Quão bem ele explica os dados das economias reais, correto? A gente vai deixar para uma próxima aula. Até lá, então, a gente parte daqui. Tudo bem? Guardem bem esta tabelinha aqui, ó. Guardem bem esta tabelinha, estudem ela, correto? Guardem esses valores aqui de taxa de crescimento e de estado estacionário, porque isso é muito cobrado nos mais diversos concursos aí, pessoal. Até mais, então. Até a próxima. Com Deus.